nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos irmãos, caríssimos ouvintes também que nos acompanham pela rádio e também por os demais meios de comunicação. Então, estamos no domingo dentro do Natal. Nós, no rito tradicional, não temos um domingo próprio logo após o Natal, onde também são destacados graças ou aspectos ainda do Santo Natal, desse mistério da encarnação do Filho de Deus. Eu lembro a intenção dessa Santa Missa, pela qual está sendo celebrada, em ação de graças pelos aniversários de casamento de Darli e Rosane, 43 anos, e Ademir e Maria da Penha, 31 anos. E pelo aniversário também de Ademir. Então, domingo dentro do Natal é como que uma quarta Santa Missa do Natal. No dia do Natal, no dia 25, a Igreja elaborou 3 textos diferentes para ser celebrada. A missa de meia-noite, um texto, a missa da aurora, um outro texto com outro aspecto do mistério da encarnação, e depois a missa do dia, também destacando um outro aspecto desse mesmo Natal. E hoje, o domingo do Natal, ele faz mais um destaque desse mistério da encarnação de Cristo, o mistério do Natal, do Deus que está conosco. No introito, é uma passagem do livro da Sabedoria, em que descreve aí o acontecimento do Natal. É bem assim, bonito, simples, singela, essa frase do livro da Sabedoria, pronunciado há séculos antes do nascimento de Cristo. E acabou acontecendo do modo como foi aqui proferido essas palavras do escritor do livro da Sabedoria. Então, número 4, introito. Quando tudo repousava em profundo silêncio, e a noite ia no meio do seu curso, baixou o Senhor dos céus do trono real, vosso verbo onipotente. Então aqui a descrição do acontecimento, do que aconteceria, melhor dizendo, como uma profecia descrita no livro da Sabedoria, e acabou que no meio da noite, no meio do decurso da noite, o Senhor apareceu e desceu do seu trono real. Então o verbo onipotente, Filho do Pai. Aqui é uma palavra, é uma passagem em que o autor está dialogando com Deus Pai. Quando tudo repousava profundo silêncio, a noite ia no meio do seu curso, baixou o Senhor, dirigindo ao Pai, dos céus, do trono real, o vosso verbo onipotente. Então o vosso Filho onipotente, ou a vossa palavra, que é seu Filho, que então se encarnou, assumiu a nossa humana natureza. E um dos focos dessa Santa Missa da oitava de Natal é exatamente a graça da adoção e da filiação, participação na filiação divina que nós temos por meio de Jesus Cristo. Ele assumir a nossa natureza ao se encarnar e aí participar de toda a ligação da humanidade que goza entre si dessa ligação e sociabilidade que existe dentro da natureza humana. Ele fez com que toda a natureza humana fosse incluída na sua herança, incluída como que numa adoção filial. Por isso que São Paulo, no finalzinho, ele diz: portanto, já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro, pela graça de Deus. Então nós nos tornamos filhos, o mistério da encarnação vem destacar isso. Essa missa de hoje destaca essa filiação, essa participação com Cristo, onde nós deixamos de ser servos, criaturas e escravos, e aí fomos dignificados, passando a ser filhos. Então algo de uma dignificação, uma elevação do que nós éramos para o que nós somos hoje em dia, e o melhor ainda, candidato e herdeiro
das coisas de Deus. Então, herdeiro junto com Cristo. Então, esse é o destaque e onde como que devemos nos conscientizar do compromisso que tudo isso encerra. Então, um grande compromisso para viver essa filiação e participar da herança com Cristo dos filhos de Deus. E um outro destaque, São Paulo mostrando a realidade da carne de Cristo, da sua encarnação e da sua submissão a toda a fragilidade humana. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher, isto é, nasceu da maneira mais normal e natural que qualquer homem nasce nessa terra. Nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei. Para quê? A fim de remir os que estavam sob a lei. E, consequência, para que recebêssemos a sua adoção. Então, adoção, herança. Então, nós somos adotados nele. Recebemos a adoção que ele tem. E foi gerado pelo Pai e participamos na sua adoção como filhos. Então, Jesus nasceu totalmente sujeito às leis da natureza humana. Submeteu às leis da natureza humana, fazendo-se pequeno, frágil, indefeso, dependente. Então, são as leis que todo ser humano está sob ela. Então, todos nós estamos debaixo dessas leis de fraqueza, fragilidade, dependência. Então, e um recém-nascido, se a gente olha um recém-nascido, o que é um recém-nascido? A criatura mais frágil que possa existir. Dentre todos os seres humanos, o mais frágil é um recém-nascido. Totalmente não pode se alimentar sozinho, nem tem como se alimentar sozinho, não tem como se defender, não tem palavras para expressar. Então, ser mais indefeso, mais dependente e mais frágil é um recém-nascido. E Jesus Cristo, Ele, o Senhor, Filho do dono, Filho do Senhor, herdeiro de todos os bens. Aí São Paulo vem usando essa linguagem. Enquanto o herdeiro é menor, ele nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores, até o tempo determinado por seu pai, até que ele adquira como que reações por si mesmo e consiga começar a se defender, começa a ter noção, começa a pronunciar palavras. Então Jesus Cristo se submeteu totalmente a essa lei da dependência, fragilidade e fraqueza que existe em cada ser humano. Embora Senhor de tudo, Criador de todas as coisas, se submeteu a ser um recém-nascido, dependente e suscetível à lei da morte. De modo que nós sabemos que Nossa Senhora, São José, teve que fugir com ele. Se não fugisse, seria morto. Estava totalmente dependente das leis da natureza humana. Por que ele quis se depender assim, de modo tão assim, extremo? Ele sendo o Senhor e Criador de todas as coisas, dependendo do nosso cuidado humano, dependendo do nosso zelo, dependendo da nossa atenção. Por quê? Para remir todos nós que estamos sob essas leis. Para nos dar vigor, nos dar capacidade, nos dar então uma certa independência de ação. Que possamos agir de cabeça erguida, com os passos próprios, tudo isso estimulado pela sua força e pela sua graça. Então ele veio para nos renovar. Então esse é o aspecto dessa Santa Missa de hoje, desses efeitos da presença de Deus entre nós, da nossa união com Ele. Temos tudo a ganhar, nada a perder, se nós cada vez mais vamos abrindo as portas do nosso ser, da nossa vida, a sua presença entre nós. O Natal é isso, é Deus conosco, e o querer de Deus está expresso exatamente nessa palavra, Emmanuel. Ele quer estar comigo, Ele quer estar conosco. Então que eu possa, nesse Natal, neste domingo de Natal ainda, que graça maravilhosa, grandiosa, poder celebrar tantos dias seguidos de Natal
em que é como que renovada, infundida na nossa alma, esse mistério de renovação e de uma renovação extraordinária da natureza humana, convidados a uma divinização do nosso ser, uma transformação que é muito mais profunda e perfeita e totalmente inimaginável por nós seres humanos. Então Jesus Cristo não só veio para restaurar o perfil humano perdido, então nós perdemos a aparência humana, perdemos o perfil humano, mas veio nos dar esse aspecto de divinização da nossa natureza, conforme nós permitimos que Ele esteja mais constantemente conosco. Que esse Natal, esse domingo de Natal, nós possamos abrir um pouco mais de espaço na nossa mente, no nosso coração, no nosso ser, no nosso corpo, para que Ele esteja presente. E Ele estando presente, esse aspecto da divinização vai se fazer também, consequentemente, muito maior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.